Touro, 12 movimentos internos que podem redefinir seu caminho. Touro, existe algo acontecendo dentro de você que ainda não tem nome. Um deslocamento silencioso, como quando a terra se move debaixo de uma floresta antiga e as raízes precisam se ajustar antes que qualquer folha perceba a mudança. Você sente que algo está diferente, mas talvez ainda não saiba dizer exatamente o que mudou. E é justamente por isso que este vídeo existe. Porque o que vou compartilhar agora são 12 movimentos internos que estão se formando no seu caminho, e cada um deles carrega o poder de redefinir a direção da sua vida de maneiras que você ainda não consegue imaginar. Não são previsões distantes. São forças que já estão agindo agora, como sementes que foram plantadas meses atrás e que finalmente estão rompendo a superfície. Fique até o final, porque o último movimento é o que conecta todos os outros. Movimento 1. O primeiro movimento interno que está redefinindo o seu caminho é um rompimento silencioso com a versão de você que sempre tentou agradar. Essa versão existiu por décadas. Ela aprendeu cedo que ser útil era ser amado, que dizer sim era ser aceito, que engolir a própria vontade era manter a paz. E durante muito tempo, essa estratégia funcionou. Você manteve relações estáveis. Manteve empregos. Manteve uma imagem de pessoa confiável, presente, inabalável. Mas o custo dessa estratégia foi imenso, e agora o corpo está cobrando a conta. Cada vez que você disse sim quando queria dizer não, uma pequena fratura se formou dentro de você. Cada vez que engoliu uma opinião para evitar conflito, um peso se acumulou no peito. Cada vez que abriu mão do que queria para garantir que o outro ficasse confortável, uma parte sua se afastou um pouco mais do centro. E agora, depois de tantas fraturas, tantos pesos, tantos afastamentos, algo dentro de você está dizendo basta. Não com raiva. Não com explosão. Com uma firmeza calma que é muito mais poderosa do que qualquer grito. Esse rompimento não significa que você vai se tornar uma pessoa fria ou egoísta. Significa que está aprendendo a ocupar o espaço que sempre foi seu por direito. Significa que a próxima vez que alguém pedir algo que vai contra o que você precisa, a resposta não será automática. Haverá uma pausa. Nessa pausa, você vai se perguntar o que realmente quer. E pela primeira vez em muito tempo, a resposta honesta vai ter permissão para existir. Isso é assustador para Touro, porque Touro construiu toda a sua identidade ao redor de ser a rocha onde os outros se apoiam. Mas uma rocha que nunca se move também nunca cresce. E você está cansado de ser apenas suporte. Está pronto para ser também protagonista da própria história. Esse movimento já começou. Você já sentiu os primeiros sinais dele nas últimas semanas, naqueles momentos em que uma irritação surgiu do nada, em que uma impaciência apareceu onde antes havia apenas tolerância. Essa irritação não é fraqueza. É a sua verdade pedindo passagem. É a vida empurrando você para fora da zona onde sempre se escondeu atrás da generosidade. E quando esse movimento se completar, você vai descobrir que as pessoas que realmente te amam não vão embora quando você disser não. Elas vão te respeitar mais. Movimento 2. O segundo movimento é uma mudança profunda na forma como você se relaciona com o medo do futuro. Touro carrega uma ansiedade particular em relação ao que está por vir. Não é a ansiedade rápida e nervosa de outros signos. É uma ansiedade lenta, pesada, que se instala como névoa sobre um campo ao amanhecer e não deixa você enxergar o que está logo ali na frente. Essa ansiedade fez com que você passasse anos tentando controlar cada variável, planejando cada detalhe, guardando recursos para emergências que talvez nunca cheguem, construindo muros ao redor de tudo que considera seguro. E essa necessidade de controle, embora compreensível, se tornou uma prisão invisível. Porque quando você gasta toda a sua energia tentando impedir que o futuro te surpreenda, não sobra energia para viver o presente. E o presente, Touro, é onde a vida realmente acontece. O movimento que está surgindo agora é uma espécie de rendição inteligente. Não é desistir de planejar. Não é abandonar a prudência. É reconhecer que existe um limite para o que pode ser controlado e que além desse limite existe algo que não é caos, mas mistério. E mistério não é inimigo. É convite. É a vida dizendo que tem coisas preparadas para você que são melhores do que qualquer coisa que você poderia ter planejado. Pense em quantas coisas boas da sua vida aconteceram sem planejamento. As amizades mais verdadeiras. Os momentos mais felizes. As descobertas mais importantes. Quase nenhuma delas estava na sua lista de planos. Elas simplesmente aconteceram porque você estava aberto o suficiente para recebê-las. E esse movimento interno está pedindo que você recupere essa abertura. Que afrouxe um pouco o controle.
Que permita que o futuro te surpreenda em vez de tentar dominá-lo. Não estou pedindo que você abandone a segurança. Estou pedindo que expanda a sua definição de segurança para incluir a confiança no que ainda não pode ver. Como a árvore que solta as folhas no outono sem saber se a primavera vai chegar, mas confiando que sempre chegou antes. Essa confiança é o segundo movimento. E quando ele se instalar, o peso que você carrega nos ombros vai ficar muito mais leve. Movimento 3. O terceiro movimento interno é uma reorganização completa das suas prioridades. Não uma reorganização planejada, mas uma que está acontecendo por conta própria, como um rio que muda de curso depois de uma tempestade forte. Durante anos, você colocou no topo da lista as mesmas coisas: estabilidade financeira, segurança material, obrigações com os outros, responsabilidades que herdou sem questionar. E essas coisas são importantes. Ninguém está dizendo que não são. Mas algo dentro de você está questionando se elas merecem o primeiro lugar. Algo está perguntando quando foi a última vez que você colocou a sua alegria no topo da lista. Quando foi a última vez que fez algo apenas porque queria, sem justificativa prática, sem retorno garantido, sem a aprovação de ninguém? Essa pergunta não é capricho. É sobrevivência emocional. Porque um ser humano que vive décadas colocando tudo e todos antes de si mesmo eventualmente se esvazia. E você, Touro, tem se esvaziado aos poucos sem perceber. Cada dia um pouco mais de energia saindo. Cada semana um pouco menos de entusiasmo. Cada mês um pouco mais distante daquela pessoa que um dia tinha brilho nos olhos quando acordava de manhã. O terceiro movimento está trazendo esse brilho de volta. Mas para que ele volte, as prioridades precisam ser reorganizadas. E essa reorganização pode parecer egoísta para quem está de fora. Pode parecer que você está mudando. Que está ficando diferente. E sim, você está ficando diferente. Está ficando mais parecido com quem realmente é e menos parecido com quem o mundo esperava que você fosse. Isso pode incomodar algumas pessoas. Pode gerar estranhamento em quem estava acostumado com o touro que sempre dizia sim, que sempre estava disponível, que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Mas esse estranhamento é temporário. E do outro lado dele existe algo que vale muito mais. Uma versão de você que acorda querendo viver o dia, não apenas sobreviver a ele. Uma versão que sabe o que quer e não tem vergonha de buscar. Uma versão que entende que cuidar de si mesmo não é abandonar os outros, é garantir que terá energia para estar presente de verdade quando os outros precisarem. Esse movimento já está em andamento. Preste atenção nas coisas que estão perdendo importância para você. Elas estão saindo de cena para abrir espaço para algo que importa muito mais. Movimento 4. O quarto movimento é um despertar do corpo. E quando digo despertar, não falo de algo místico ou abstrato. Falo de algo muito concreto, muito palpável, muito real. O seu corpo está falando mais alto do que nunca, Touro. Ele está mandando sinais que você ignorou por tempo demais. Aquela dor que aparece sempre no mesmo lugar. Aquele cansaço que não passa nem com uma noite inteira de sono. Aquela tensão nos ombros que se tornou tão constante que você já nem percebe mais. Aquela sensação de peso nas pernas no final do dia. Esses sinais não são aleatórios. São mensagens. E o quarto movimento interno é a sua capacidade de finalmente ouvi-las. O corpo de Touro é como a terra em que uma fazenda inteira foi plantada. Durante anos, você cultivou, produziu, alimentou outros, sustentou colheitas enormes. Mas a terra precisa de descanso. Precisa de pousio. Precisa de um período onde não se planta nada, onde a vida subterrânea se recupera, onde os nutrientes voltam, onde a fertilidade se restaura naturalmente. O seu corpo está pedindo esse descanso. Não necessariamente semanas de cama, mas uma mudança na forma como você o trata. Uma atenção nova ao que come, ao quanto dorme, à forma como se move, aos momentos de pausa que se permite durante o dia. Esse movimento interno é a percepção de que o corpo não é apenas um veículo que te carrega de uma obrigação para outra. É a sua casa. É o lugar onde você mora. E se a casa está caindo aos pedaços por dentro enquanto você se preocupa apenas com a aparência externa, chegará o momento em que não haverá mais como disfarçar. O quarto movimento está acontecendo antes desse momento. Está acontecendo agora justamente para que esse momento nunca chegue. Porque ainda há tempo. Ainda há energia suficiente para reverter o desgaste. Ainda há disposição para mudar hábitos que estão te adoecendo lentamente. A pergunta não é se o seu corpo precisa de atenção. A pergunta é se você vai dar essa atenção agora, enquanto ainda é uma escolha, ou se vai esperar até que se torne uma obrigação.
O quarto movimento está empurrando você na direção da escolha. Escute. Movimento 5. O quinto movimento interno é talvez o mais corajoso de todos. É a decisão de parar de comparar a sua vida com a vida dos outros. Essa comparação é um veneno silencioso que Touro bebe todos os dias sem perceber. Não é uma comparação barulhenta. Não é inveja declarada. É algo muito mais sutil. É olhar para a vida de alguém e sentir que deveria estar mais adiante. É ver a conquista de outra pessoa e sentir que está ficando para trás. É ouvir a história de sucesso de um conhecido e voltar para casa com uma sensação amarga de que algo está errado com o seu próprio caminho. E o mais cruel dessa comparação é que ela desvaloriza tudo o que você já construiu. Você construiu coisas enormes, Touro. Coisas que levaram anos de esforço. Coisas que outras pessoas nem teriam coragem de tentar. Mas quando você olha para elas através da lente da comparação, elas encolhem. Parecem pequenas. Parecem insuficientes. Parecem menos do que são. E isso é uma injustiça profunda contra você mesmo. O quinto movimento é o despertar dessa injustiça. É o momento em que você olha para a sua vida com os seus próprios olhos, não com os olhos que a sociedade te emprestou. E quando olha com os seus próprios olhos, vê valor onde antes via falta. Vê conquista onde antes via atraso. Vê beleza onde antes via imperfeição. Esse movimento não é fácil porque a comparação está enraizada em hábitos muito antigos. Desde criança, você aprendeu a se medir pelos outros. Na escola, era a nota do colega que determinava se a sua nota era boa. No trabalho, era o salário do vizinho que determinava se o seu era suficiente. Na vida, era o ritmo dos outros que determinava se você estava rápido demais ou lento demais. Mas o seu ritmo é o seu ritmo, Touro. É o ritmo da terra. Lento, firme, constante, profundo. A semente não compete com a flor ao lado. Ela germina no seu próprio tempo, rompe a terra na sua própria força, floresce na sua própria estação. E quando floresce, não é menor nem maior que qualquer outra flor. É simplesmente ela mesma. Completa. Perfeita no seu próprio tempo. Esse é o quinto movimento. Parar de correr a corrida dos outros e perceber que a sua caminhada, no seu ritmo, na sua direção, é exatamente o que deveria ser. E quando essa percepção se instalar de verdade, uma paz que você não sentia há anos vai tomar conta do seu peito. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Movimento 6. O sexto movimento interno é a coragem de revisitar feridas que você enterrou fundo demais. Touro tem uma capacidade extraordinária de guardar a dor. Não de processá-la, de guardá-la. De colocar num lugar interno onde ninguém vê, onde ninguém toca, onde nem você mesmo vai com frequência. Esse lugar está cheio. Cheio de coisas que doeram e que nunca receberam a atenção que mereciam. Aquela traição que você engoliu em silêncio. Aquela decepção que você fingiu que não importava. Aquela perda que você cobriu com trabalho e rotina antes de permitir que as lágrimas viessem. Todas essas dores estão lá, intactas, esperando. E o sexto movimento é a porta desse lugar se abrindo. Não de uma vez. Não como uma enchente. Mas como uma nascente que começa a brotar numa encosta da montanha, devagar, constante, inevitável. Você vai começar a lembrar de coisas que pensava ter esquecido. Vai sentir emoções que pensava ter superado. Vai chorar por razões que não consegue explicar. E tudo isso é saudável. Tudo isso é cura. Tudo isso é o seu sistema interno finalmente processando o que foi armazenado por tempo demais. Porque a dor não desaparece quando é ignorada. Ela se transforma. Vira tensão no corpo. Vira irritabilidade sem motivo. Vira insônia. Vira aquela sensação vaga de que algo está errado sem saber o quê. E quando o sexto movimento traz essas dores à superfície, ele está te oferecendo a chance de finalmente deixá-las ir. Não de esquecê-las. Não de fingir que não existiram. Mas de sentir o que precisa ser sentido para que o peso se dissolva. Esse é um dos movimentos mais libertadores que um ser humano pode experimentar. A liberdade de não carregar mais o que já passou. A leveza de um coração que finalmente se permitiu chorar o que precisava chorar. E Touro, com toda a sua força, muitas vezes confunde vulnerabilidade com fraqueza. Acha que chorar é falhar. Que sentir dor é ser derrotado.
Mas o sexto movimento está mostrando exatamente o contrário. Está mostrando que a verdadeira força não é a capacidade de engolir a dor. É a capacidade de enfrentá-la, de olhar para ela, de deixar que ela passe através de você sem destruí-lo. Como a chuva que passa pela terra e a deixa mais fértil do que era antes. As suas lágrimas não são sinal de fraqueza. São chuva sobre terra seca. E depois que essa chuva passar, coisas que pareciam mortas dentro de você vão começar a brotar de novo. Movimento 7. O sétimo movimento interno é uma transformação na forma como você entende o amor. E não estou falando apenas de amor romântico. Estou falando de todas as formas de amor que existem na sua vida. O amor pela família. O amor pelos amigos. O amor pelo trabalho. O amor por si mesmo. Touro sempre entendeu o amor como algo que se prova através de ações concretas. Você ama cozinhando para quem ama. Trabalhando para sustentar quem depende de você. Estando presente fisicamente mesmo quando está exausto. Oferecendo estabilidade, segurança, conforto material. Essas são formas legítimas e bonitas de amar. Mas o sétimo movimento está revelando que existe uma camada de amor que você ainda não explorou. Uma camada que não depende de fazer, mas de ser. De estar presente não apenas com o corpo, mas com a atenção. De ouvir não apenas as palavras, mas o que está por trás delas. De tocar não apenas a pele, mas a alma de quem está ao seu lado. Essa camada mais profunda do amor sempre existiu dentro de você, mas estava coberta por todas as obrigações, todas as responsabilidades, toda a pressão de ser o pilar que sustenta tudo. Quando você está tão ocupado segurando o mundo, não sobra espaço para simplesmente sentir o mundo. E o sétimo movimento está criando esse espaço. Está abrindo uma clareira no meio da floresta densa das suas obrigações, um lugar onde você pode simplesmente parar, respirar e sentir. Sentir gratidão por quem está ao seu lado. Sentir ternura por quem depende de você. Sentir saudade de quem se foi. Sentir esperança por quem ainda vai chegar. Esses sentimentos sempre estiveram ali, mas não tinham espaço para existir entre tantas tarefas, tantas preocupações, tantas demandas do dia a dia. Agora, o espaço está sendo criado. E quando você permitir que esses sentimentos aflorem, vai descobrir que o amor que sempre ofereceu aos outros era apenas a ponta de algo muito maior. Que dentro de você existe um reservatório de afeto tão profundo que poderia alimentar todos ao seu redor e ainda sobrar. Esse reservatório não precisa ser construído. Precisa apenas ser descoberto. E o sétimo movimento é a mão que remove a terra que o cobria, revelando a água cristalina que sempre esteve ali, esperando para ser encontrada. E quando essa água subir à superfície, as suas relações nunca mais serão as mesmas. Serão mais profundas, mais verdadeiras, mais nutridas. Não porque algo foi adicionado, mas porque algo que sempre existiu finalmente foi liberado. Movimento 8. O oitavo movimento interno é a reconciliação com o seu passado. Não com eventos específicos, mas com o passado como um todo. Com tudo que você viveu. Com tudo que escolheu e com tudo que não escolheu. Com os acertos e com os erros. Com as alegrias e com as dores. Com as decisões que deram certo e com as que você desejaria poder apagar. Touro carrega o passado como um boi carrega o arado. Com força, com constância, mas também com um peso que vai se acumulando a cada metro percorrido. E muito desse peso vem do arrependimento. Daquelas noites em que você fica deitado pensando no que poderia ter feito diferente. No que deveria ter dito. No que não deveria ter aceito. Nas oportunidades que deixou passar. Nas pessoas que deixou ir embora. Nas chances que teve e que desperdiçou por medo, por insegurança, por não acreditar que merecia. O oitavo movimento é o momento em que esse peso começa a se soltar. Não porque as memórias desaparecem. Elas continuam ali. Mas porque a forma como você olha para elas muda. Em vez de ver erros, você começa a ver aprendizados. Em vez de ver falhas, começa a ver degraus. Cada decisão que tomou, mesmo as que pareceram erradas, te trouxe exatamente até aqui. E aqui, neste exato momento, é onde você precisa estar para que os próximos movimentos aconteçam. Se tivesse feito tudo diferente, não seria quem é. E quem você é, com todas as marcas e cicatrizes, é exatamente a pessoa que tem a força necessária para o que vem pela frente. Essa reconciliação com o passado é como a paz que se estabelece depois de uma longa guerra. Não se esquece o que aconteceu, mas se decide que é hora de parar de lutar contra fantasmas. É hora de aceitar que o que foi, foi. Que o que passou, ensinou. Que cada cicatriz é uma medalha de sobrevivência, não uma marca de derrota.
E quando essa paz se instalar, Touro, a energia que você gastava revisitando o passado com arrependimento será liberada para construir o futuro com esperança. Como a terra que descansa depois da colheita e se prepara para receber novas sementes. O seu passado não é seu inimigo. É o solo fértil onde o seu futuro será plantado. E quanto mais você fizer as pazes com ele, mais fértil esse solo se tornará. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Movimento 9. O nono movimento interno é o despertar da sua intuição. E antes que você pense que intuição é algo vago, algo que só funciona para pessoas místicas ou sensíveis demais, deixe-me explicar o que intuição realmente significa para Touro. Para você, intuição é o saber do corpo. É aquela sensação no estômago que te diz quando algo está errado antes que a mente consiga explicar por quê. É o arrepio na pele quando alguém mente para você. É o aperto no peito quando está prestes a tomar uma decisão que vai contra o que realmente precisa. Você sempre teve essa intuição. Sempre. Mas aprendeu a ignorá-la em favor da lógica, dos fatos, das evidências concretas. E em muitos momentos da sua vida, isso funcionou. Mas em muitos outros, a sua lógica te levou para caminhos que a sua intuição já sabia que eram errados. Aquele relacionamento que a razão dizia que fazia sentido, mas que algo dentro de você sabia que não era certo. Aquele emprego que no papel era perfeito, mas que fazia o seu estômago se contrair toda manhã. Aquela amizade que todos elogiavam, mas que te deixava estranhamente cansado depois de cada encontro. Em todos esses casos, a intuição falou primeiro. E em todos eles, você escolheu não ouvir. O nono movimento está restaurando essa conexão perdida. Está aumentando o volume dessa voz interna que foi silenciada por anos de racionalidade. Não para substituir a lógica, mas para trabalhar junto com ela. Porque a combinação de intuição com inteligência é a ferramenta mais poderosa que existe para navegar a vida. É como ter um mapa e uma bússola ao mesmo tempo. O mapa mostra os caminhos possíveis. A bússola mostra qual deles é o certo para você. E nas próximas semanas, essa bússola vai ficar mais precisa do que nunca. Você vai perceber que está tomando decisões com mais segurança. Que está dizendo não para coisas que antes aceitaria por obrigação. Que está se aproximando de pessoas e situações que, sem saber explicar, simplesmente parecem certas. Confie nessa sensação, Touro. Ela é a sua inteligência mais antiga falando. É a sabedoria acumulada em cada célula do seu corpo ao longo de toda a sua vida. E quando você aprende a confiar nela novamente, os erros diminuem, os acertos se multiplicam e a vida ganha uma fluidez que parecia impossível quando tudo dependia apenas da cabeça. Movimento 10. O 10º movimento interno é a redescoberta da sua criatividade. E eu sei que ao ouvir a palavra criatividade, talvez você pense que isso não se aplica a você. Que criatividade é para artistas, para músicos, para escritores. Não para alguém prático como Touro. Mas criatividade não é pintar quadros ou compor melodias. Criatividade é a capacidade de ver possibilidades onde outros veem limitações. É encontrar soluções onde outros encontram apenas problemas. É imaginar um futuro diferente do presente e ter a coragem de caminhar na direção dele. E nesse sentido, Touro, você é profundamente criativo. Sempre foi. A forma como mantém uma casa funcionando com recursos limitados é criatividade pura. A forma como resolve conflitos com paciência e diplomacia é arte. A forma como transforma ingredientes simples em refeições que alimentam corpo e alma é criação no seu estado mais puro. Mas essa criatividade ficou adormecida. Ficou enterrada debaixo de camadas de rotina, de obrigação, de repetição. Os dias se tornaram tão parecidos uns com os outros que a mente parou de procurar novas possibilidades. E quando a mente para de procurar, o mundo fica pequeno. As opções parecem poucas. Os caminhos parecem estreitos. E a vida, que deveria ser uma aventura rica e variada, se torna um corredor com paredes cada vez mais próximas. O 10º movimento está derrubando essas paredes. Está abrindo janelas onde só havia muros. Está mostrando que existem portas que você nunca notou porque estava tão focado no caminho reto que esqueceu de olhar para os lados. Essa redescoberta criativa pode se manifestar de formas inesperadas. Pode ser uma vontade repentina de cozinhar algo completamente diferente. De reorganizar a casa de um jeito que nunca considerou. De começar uma atividade que sempre quis mas nunca se permitiu. De resolver um problema antigo com uma abordagem completamente nova.
Cada uma dessas manifestações é o 10º movimento trabalhando dentro de você, abrindo portas, criando possibilidades. Lembrando que a vida não precisa ser uma linha reta do berço ao túmulo. Pode ser um jardim onde cada estação traz flores diferentes, onde cada curva do caminho revela uma paisagem que não existia antes. E Touro, que é o signo da Terra, tem a capacidade natural de fazer qualquer coisa crescer. Qualquer ideia plantada no solo fértil da sua determinação se torna realidade. Basta que você volte a plantar. Movimento 11. O 11º movimento interno é uma mudança fundamental na relação com o dinheiro e com a abundância. E essa mudança não é sobre ganhar mais ou gastar menos. É sobre algo muito mais profundo. É sobre o medo da escassez que Touro carrega como uma sombra constante, mesmo quando a situação financeira está confortável. Esse medo não é racional. Não responde a planilhas ou saldos bancários. É um medo que mora nos ossos. Que foi herdado, talvez, de gerações que passaram por dificuldade. Que foi alimentado por experiências passadas de perda, de instabilidade, de momentos em que a segurança material pareceu desaparecer da noite para o dia. E esse medo, por mais compreensível que seja, está bloqueando a sua capacidade de receber. Porque quando você está com medo de perder, contrai. Fecha. Segura tudo com tanta força que não sobra espaço nas mãos para receber algo novo. Imagine alguém segurando moedas com os punhos tão cerrados que as mãos não conseguem se abrir para pegar as notas que estão sendo oferecidas. Essa é a imagem do que está acontecendo energeticamente com você. O 11º movimento é o relaxamento desses punhos. É a confiança de que soltar não significa perder. Que abrir as mãos não significa ficar vazio. Que a abundância não é uma quantidade fixa que precisa ser protegida, mas um fluxo que precisa de espaço para circular. Quando a água de um rio é represada por tempo demais, ela estagna. Perde a vida. Perde o movimento. Perde a capacidade de nutrir o que está ao redor. Mas quando a represa se abre, mesmo que parcialmente, a água volta a fluir. E onde há fluxo, há vida. Onde há vida, há crescimento. Onde há crescimento, há abundância real, não acumulada, mas viva. Esse movimento está pedindo que você confie mais no fluxo da vida. Que doe quando sentir vontade de doar sem calcular o retorno. Que invista em experiências que alimentam a alma mesmo quando a mente diz que é desperdício. Que trate o dinheiro como o que ele realmente é, uma ferramenta de troca, não uma reserva de segurança emocional. Porque a segurança verdadeira nunca veio do dinheiro. Ela sempre veio de dentro. E quando você encontra essa segurança interna, o dinheiro para de ser uma obsessão e se torna simplesmente o que é. Um recurso. Útil, necessário, mas não o centro de tudo. E quando o dinheiro sai do centro, o que toma o lugar dele é a vida. E a vida, Touro, é infinitamente mais abundante do que qualquer conta bancária. Movimento 12. O 12º e último movimento interno é o mais simples e o mais poderoso de todos. É a decisão de começar. Não o amanhã. Não na segunda-feira. Não quando as condições forem perfeitas. Agora. Porque todos os 11 movimentos anteriores são preparação para este. O rompimento com a necessidade de agradar te deu liberdade. A rendição ao mistério do futuro te deu leveza. A reorganização de prioridades te deu clareza. O despertar do corpo te deu energia. O fim da comparação te deu paz. A cura das feridas te deu espaço. A transformação do amor te deu profundidade. A reconciliação com o passado te deu solo fértil. O despertar da intuição te deu direção. A redescoberta da criatividade te deu ferramentas. A mudança na relação com a abundância te deu abertura. E agora, com tudo isso, o que falta é começar. E começar, para Touro, é o passo mais difícil. Porque Touro pensa demais antes de agir. Planeja demais antes de se mover. Espera demais antes de saltar. E toda essa cautela, que é uma qualidade em muitos momentos, se torna um obstáculo quando o universo já preparou tudo e está só esperando que você dê o primeiro passo. O 12º movimento é esse passo. É o momento em que a raiz rompe a semente. Em que o broto empurra a terra. Em que o galho se estende em direção ao sol. Não há garantia de que vai dar certo. Nunca há. Mas há certeza de que não dar o passo é garantia de que nada vai mudar. E você está cansado de nada mudar. Está cansado de acordar todos os dias no mesmo lugar emocional, no mesmo lugar mental, no mesmo lugar existencial. Algo dentro de você quer se mover. Algo dentro de você sabe que existe mais. Algo dentro de você está pronto para viver de uma forma que ainda não viveu.
Esse algo é o 12º movimento. E ele não pede perfeição. Não pede coragem sobre-humana. Não pede um plano completo. Pede apenas um passo. Um único passo na direção do que você realmente quer. Pode ser pequeno. Pode ser imperfeito. Pode ser tremido. Mas precisa ser dado. Porque é o primeiro passo que quebra a inércia. E uma vez que a inércia se quebra, o movimento ganha vida própria. Como uma pedra que começa a rolar morro abaixo, cada segundo mais rápida, cada metro mais inevitável. E quando você olhar para trás, semanas ou meses depois, vai perceber que tudo mudou a partir desse único momento em que decidiu, agora. Touro, se você chegou até aqui, já provou algo importante sobre si mesmo. Provou que está disposto a ouvir verdades que outros preferem evitar. Provou que tem a paciência e a profundidade necessárias para processar cada um desses 12 movimentos. E provou que algo dentro de você reconhece o que foi dito, não como novidade, mas como confirmação de algo que já sabia. Porque tudo que descrevi neste vídeo não são informações externas sendo entregues a você. São verdades internas sendo nomeadas. Cada movimento que mencionei já está acontecendo dentro de você neste momento. A única diferença é que agora eles têm nome. Têm forma. Têm direção. E quando algo que era apenas sensação ganha nome, ganha poder. Passa de murmúrio a voz. De sombra a presença. De possibilidade a realidade. Os próximos dias serão diferentes para você, Touro. Não porque o mundo vai mudar, mas porque você está mudando. E quando a terra muda, tudo que está plantado nela muda junto. As flores mudam. As árvores mudam. Os frutos mudam. Toda a paisagem se transforma quando o solo decide se renovar. E é isso que está acontecendo com você agora. Uma renovação que vem de baixo, das raízes mais profundas, do lugar onde ninguém vê, mas de onde tudo nasce. Confie nesse processo. Confie na sua própria força. Confie que cada movimento interno, por mais desconfortável que seja, está te levando para um lugar melhor do que onde você está. E se precisar de um lembrete nos dias difíceis, volte a este vídeo. Ele estará aqui, assim como a terra sempre está aqui, firme, paciente, esperando por quem precisa de chão. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.